No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de diabetes mellitus, uma doença causada pela incapacidade do corpo em produzir insulina ou em utilizá-la adequadamente. No teste eletrônico, para determinar a concentração da glicose sanguínea, a glicose é transformada em ácido glucônico e o hexacianoferrato 3 é transformado em hexacianoferrato 2, conforme mostra o esquema a seguir. Em relação ao teste eletrônico, é correto afirmar o quê? Então, observe que as alternativas trabalham com um oxidando e outro reduzindo, né? Então, não sei se vocês repararam que eu anotei a informação que, ó, o hexacianoferrato, que é esse cara aqui, tá começando com um númerozinho 3 e termina com o 2. O que é esse 3 e esse 2? Isso daqui significa o número de oxidação do ferro. Se lembra que o ferro tem NOx variável? Ele pode ter o NOx mais 2 ou NOx mais 3. Então, por exemplo, lembra daquela matéria que assim, vamos dar o nome das bases. Aí você tem essa daqui, ó, FeOH2. Aí vocês aprendem assim, isso daqui se chama hidróxido de ferro 2. O que esse 2 significa? Significa o número de oxidação do ferro. Se eu tenho, por exemplo, FeOH3, aí vocês aprendem que isso daqui seria o quê? O hidróxido de ferro, aí vocês colocam 3, tá? Talvez, se você já estudou esse conteúdo, você deve estar pensando assim, Marcelão, mas eu também posso colocar o oso quando é mais 2 e ico quando é mais 3. Você pode colocar, mas eu não estou falando do oso e do ico aqui porque não foi o que a questão está trabalhando, né? Está trabalhando aqui com o valorzinho aqui, tá? Então esse é um primeiro ponto. Você vê que o hexacianoferrato 3 é convertido em hexacianoferrato 2, ou seja, o ferro teria um NOx variando de mais 3 para mais 2. O que isso significa? Isso significa uma redução. Tá? E uma outra parada que a gente pode ver é o seguinte, esse íon composto aqui, ele começa com que carga? 3 menos, e ele termina com a carga 4 menos. O que isso significa? Isso significa que o íon teve uma redução, tá? Mas especificamente quem teve uma alteração do NOx foi o ferro, tá, gente? O que eu tô mostrando aqui para vocês aqui, para análise do íon composto, é que seria uma outra forma de você reparar que aqui especificamente está tendo a redução. Ou seja, com base nisso que eu acabei de falar, você poderia eliminar a letra A, que fala que a glicose sofreu uma redução, o que está errado. Poderia eliminar a letra D, que fala que glicose sofre reação de redução, né? Então você elimina a letra A e elimina a letra D. Aí o que você tem? Você tem na letra B falando que a glicose sofre uma oxidação. Então, assim, a gente sabe que para uma redução acontecer, ou seja, quem reduz recebe elétrons, né? O reduz, recebe elétrons. Então, se alguém recebeu, é porque outro perdeu elétrons. Então, não sei se você está reparando aqui, ó, que especificamente aqui eu tenho um aldeído que se transformou em um ácido carboxílico, ou seja, eu tive a entrada de oxigênio aqui, sendo um processo de oxidação. Então, a glicose vai sofrer uma oxidação, enquanto o hexacianoferrato 3, que é esse cara aqui, vai sofrer uma redução. Então, galera, a letra B vem ser a alternativa correta para essa questão e bastaria para o candidato, de uma maneira bem mais simples, identificar ou a questão do NOx do ferro aqui representado, ou então a carga do íon composto que tem uma redução do NOx, e isso já poderia eliminar duas alternativas, e depois identificar que a glicose, né, especificamente esse carbono, que era um aldeído, vai virar um ácido carboxílico, ou seja, a entrada de oxigênio vai me dar a ideia que houve uma oxidação. E aí chegaria na letra B como alternativa correta. Nunca se esqueçam que para alguém reduzir é porque teve outro que oxidou, e vice-versa, tá?